É janeiro de 1993. 8 cientistas estão trancados dentro de um habitat autossustentável e hermético há mais de um ano. Todos os insetos polinizadores morreram e falta comida para eles. Eles estão passando fome, estão cansados e estão lentamente sufocando porque o suprimento de oxigênio lhe está misteriosamente desaparecendo. Esta é a história da Biosfera 2. A Terra está condenada, destruída por guerra nuclear, desastre climático, colisão de asteroide ou qualquer outra coisa. Então, supondo que não possamos ficar aqui nesta maravilhosa pedrinha azul, girando pela eternidade negra do espaço, para onde vamos? Como vamos? Uma pergunta melhor é: podemos ir? A resposta é não. Na minha opinião, nunca vamos deixar este planeta de forma permanente, mas não pelo motivo que você pensa. A maior voz do mundo sobre o tema de viagens e colonização espacial é, infelizmente, Elon Musk. E ele, assim como todo mundo, teria feito o mesmo. Você acredita nisso? O maior problema enfrentado pelos imigrantes notoriamente anti-imigração que desejam se tornar imigrantes de outro planeta é uma questão de logística. Como construímos um foguete grande o suficiente para chegar lá sem também construir um enorme foguete de artifício? E embora transportar pessoas e cargas para fora da esfera de influência da Terra e para outras seja uma tarefa enorme, é algo que a National Aeronautics and Space Administration já conseguiu realizar várias vezes. Na verdade, a National Aeronautics and Space Administration já foi até a borda do sistema solar. Então, construir um foguete para chegar a outro planeta não é apenas possível, é provável. Os verdadeiros problemas da colonização não estão em chegar a outro mundo, mas sim em conseguir permanecer lá. Conseguimos conquistar todos os ambientes deste planeta, desde os oceanos mais profundos até os picos mais altos. Mas a única coisa que todos esses ambientes têm em comum é que não importa o quão hostis e perigosos eles sejam, não importa o risco de vida, eles são aqui, dentro do nosso enorme terrário. O que nos dá uma margem de erro bem grande e significa que quando algo dá errado, a ajuda nunca está muito longe. É fácil não notar como é mais seguro e simples construir uma civilização tão diversa e brilhante quanto a nossa. Quando você nunca precisa pensar em como as coisas funcionam sob gravidade diferente. Será que continuará igual sem condições atmosféricas? Terá água suficiente? E se o oxigênio acabar? Como mais ou menos gravidade vai afetar nossa fisiologia? Em outro planeta, todos esses problemas baseados na física provavelmente vão estar lá de forma permanente. E então, é claro, também existem os elementos humanos. A psicologia humana é incrivelmente complicada e tende a mudar drasticamente sob diferentes condições. Às vezes pode ser sombrio. Se uma colônia estivesse a milhões de quilômetros da convivência humana, amigos e família, se ela existisse em planetas literalmente separados, distante de qualquer noção de estrutura legal ou consequências baseadas na Terra, será que se comportaria da mesma forma? Será que o senso de identidade e empatia deles começaria a se deteriorar com o tempo? Esses problemas são muito mais significativos do que o problema da entrega interestelar. Nunca seremos capazes de colonizar outro planeta sem antes resolver esses problemas. Nunca. Você pode se perguntar quanto tempo e dinheiro empresas como SpaceX, Blue Origin, Ariane Space, United Launch Alliance ou Virgin Galactic investiram para resolver esses problemas? A resposta é zero.
Nenhum contratante espacial privado está tentando resolver essas questões. Cada contratante espacial privado focou apenas em lançar mais satélites em órbita e nada além disso. E o motivo disso é que é aí que está todo o dinheiro. Não há dinheiro na exploração. Exploração é um enorme ralo de dinheiro sem nenhuma recompensa financeira imediata e tangível. E as empresas privadas, especialmente na era moderna, estão praticamente focadas apenas em coisas que podem trazer um ganho financeiro de curto prazo. Você pode se surpreender ao saber que o maior defensor da migração espacial do mundo, Elon Musk, não dedicou nem mesmo um único dólar para resolver esses problemas. E se o homem mais rico do mundo, dono da suposta melhor empresa espacial, não se dedica a resolver os obstáculos da colonização espacial? Eu tendo a pensar que ele não tem nenhuma intenção de que a gente realmente saia daqui algum dia. Para onde quer que a gente vá, supondo que a gente vá, o problema imediato é como a gente não morre. Muitas coisas podem e provavelmente vão nos matar. Tudo, desde uma atmosfera irrespirável até a impossibilidade de cultivar alimentos e morrer de fome. A primeira maneira de resolver o problema é terraformar, ou seja, mudar toda a ecologia global do planeta para uma que sustente a vida adaptada à Terra. Note que usei vida em vez de humanos, pois não estaríamos sozinhos lá. Não existimos isolados na Terra. Nosso modo de vida e sobrevivência depende de milhares de animais no ecossistema. Nós, basicamente, precisaríamos ser uma arca de Noé interestelar, cheia de centenas de espécies, e todas elas evoluíram para viver na Terra. Gravidade da Terra, radiação da Terra, atmosfera da Terra, tudo da Terra. Você entendeu a ideia? Musk até já comentou de passagem sobre isso com aquela ideia boba de Nova Marte. Aquecendo Marte, o monóxido de carbono, 2, e a água congelados liberariam gases, tornando a atmosfera mais densa. A água líquida criaria oceanos e lagos. Como você aqueceria o planeta? Teria 2 explosões termonucleares gigantes a cada poucos segundos. Na verdade, não é tão difícil. Essa ideia é muito idiota e não funcionaria. Veja, o motivo de Marte não ter uma atmosfera não é porque não há água lá ou porque é muito frio. É porque, na verdade, Marte não tem um núcleo derretido girando que cria um campo eletromagnético ao redor do planeta, o que impede que os ventos solares do Sol retirem a atmosfera do planeta. Por isso Marte não tem atmosfera e usar bombas nucleares nos polos não resolve. A ideia, é claro, seria mudar toda a atmosfera do planeta e torná-la capaz de sustentar a vida. Chamar todo o conceito de terraformação de devaneios febris de um fã de ficção científica insano é, na verdade, ser muito gentil. Para começar, se a tecnologia para a terraformação existisse, seria muito mais eficiente simplesmente mudar o ambiente da Terra e torná-lo ideal, novamente, para toda a vida. Essa tecnologia ainda não existe. Acho difícil que ela exista, mesmo daqui a 200 anos. Porque a coisa mais complexa do nosso universo não é física quântica, psicologia, religião, viagem espacial ou matemática avançada. Ou o enredo do filme Primer, é isto. A Terra. A ecologia deste planeta é extremamente complexa. A segunda solução e muito mais alcançável é esta. Um ecossistema totalmente fechado e autossuficiente. As pessoas fazem isso o tempo todo aqui na Terra e você não precisa ser um cientista para fazer isso. Uma criança de 10 anos conseguiria criar um ecossistema fechado que duraria 10 anos sem manutenção. É realmente bem simples, em uma escala micro. A família BASE faturou bilhões na indústria de petróleo do Texas e Ed era um dos 4 irmãos que herdaram o império bilionário da família. Ed seguiu o caminho comum dos filhos de ricos, cursou uma Ivy League, estudou em Yale e se formou em ciências administrativas. Ele até tentou fazer um mestrado em arquitetura, mas desistiu e preferiu viajar. Sua primeira parada foi no Novo México, nos anos 1970, onde um grupo alternativo estranho
havia criado uma espécie de retiro chamado Sinergia. O rancho, fundado e dirigido por John Allen, buscava criar uma comunidade autossustentável. Eles cultivavam sua própria comida e aprendiam sobre agricultura. Nesse processo, dependiam de fontes naturais de energia e aprendiam a gerenciar redes elétricas locais. O ethos do rancho era ser totalmente autossuficiente através do aprendizado de habilidades que eles precisariam para viver de forma autossuficiente e independente. Ed, vindo de família muito rica, nunca tinha esse estilo de vida, mas se interessou e passou a investir tempo e dinheiro em projetos ecológicos. Conhecer John foi um golpe de sorte, já que Ed estava interessado em financiar projetos ecológicos e John, ele estava interessado em conseguir financiamento para seus projetos ecológicos. Ed dava dinheiro para John e ele e sua equipe achavam formas de multiplicá-lo. Eles abriram um hotel em Katmandu, uma floresta tropical em Porto Rico e outro rancho bastante lucrativo e autossustentável na Austrália. A ideia por trás de todos esses negócios em tantos lugares aparentemente aleatórios era aprender sobre a ecologia e os ambientes locais ao mesmo tempo. A ideia de iniciar projetos em diferentes biomas era entender o planeta inteiro de forma experiencial. Apesar de parecer meio hippie, tudo isso faz sentido. Na verdade, eram uma corporação com fins lucrativos, não uma comuna. Eles não tentavam maximizar os lucros, mas buscavam obtê-los. Com o tempo, a Fazenda Sinergia alcançou seus objetivos e os moradores passaram a buscar novos desafios, acreditando que tinham aprendido tudo o que precisavam sobre vida sustentável. John decidiu que o próximo desafio deles deveria envolver trabalho em equipe, engenharia e um elemento de perigo. O objetivo sempre foi garantir que o próximo desafio deles os testasse mais do que o desafio anterior. Eles decidiram construir um navio de porte médio capaz de navegar em alto mar e cruzar oceanos, e aprender as habilidades e adquirir a experiência necessárias para viver no mar por longos períodos. Isso lhes permitiria estudar a ecologia marinha. Era uma tarefa enorme, e eles não tinham construtores navais nem desenhistas como parte da tripulação. Margaret Augustine, de 19 anos, assumiu o papel de arquiteta principal e projetou o navio. Mas o navio em si foi construído por todos. Construir o navio foi diferente das outras tentativas deles até então, porque se eles errassem bem, o navio poderia afundar e custar suas vidas. Após meses, o navio tomou forma até chegar o grande dia, quando eles lançariam o navio e torceriam para não afundar junto com ele na baía. Enquanto o grupo estava em cima do navio totalmente construído, ele foi puxado para a água por um rebocador. Surpreendentemente, o barco não afundou. Na primeira tentativa, sem experiência em construção naval, eles conseguiram. A falta de experiência deles ficou evidente em alguns pontos, já que a cópia da Arca de Noé deles teve alguns problemas. As cordas não tinham sido amarradas corretamente e, em menos de 1 hora após a viagem inaugural, o radar caiu do topo do barco e afundou no oceano. Mas não vazou e realmente levou eles para onde queriam ir. Depois do sucesso com o navio, João começou a considerar um novo desafio, que utilizaria todas as habilidades que eles tinham aprendido até então. O grupo passou a realizar conferências em sua propriedade. Convidaram cientistas, escritores, líderes empresariais, engenheiros e todos que pudessem compartilhar conhecimento para ajudá-los no próximo desafio. À medida que as conferências continuavam, o grupo começou a aprender sobre a ciência das mudanças climáticas, que estava se tornando algo em voga na época. Eles começaram a perceber isso. De acordo com as evidências apresentadas, algumas das quais vinham de estudos realizados por empresas de combustíveis fósseis, a Terra estava em uma lenta descida rumo à catástrofe. Como funciona um terrário? Bem, parte do motivo pelo qual eles são tão fáceis de criar é que, na verdade, são bastante simples. A ideia é de equilibrar princípios ecologicamente regenerativos. Você começa com um recipiente de vidro e uma tampa. O vidro permite a entrada de luz
e a tampa retém umidade e calor. Basicamente, eles têm 4 camadas. Uma camada de cascalho no fundo, seguida de musgo e terra, e depois uma camada superior de plantas. Também é possível adicionar insetos pequenos, que consomem o mofo causado pela umidade e folhas mortas. Eles devolvem isso ao solo, alimentando as plantas. É isso. E isso vai reter e reciclar umidade, dióxido de carbono e oxigênio durando por muito tempo. Então as plantas absorvem nutrientes do solo e luz, absorvem dióxido de carbono e produzem umidade e oxigênio. A umidade condensa nas laterais do vidro, depois retorna ao solo e abastece insetos e plantas internos. As plantas soltam folhas que alimentam e abrigam insetos que comem as folhas e qualquer mofo presente ali. Eles fertilizam o solo, fornecendo nutrientes para as plantas absorverem novamente e assim sucessivamente. Tudo dentro alimenta e ajuda as outras coisas que estão dentro. A Terra é basicamente um grande terrário, com nossa atmosfera servindo como recipiente de vidro, prendendo o calor e a umidade dentro. No entanto, nosso terrário é incrivelmente complicado, muito complexo para detalhar neste vídeo. Mas só como exemplo, vamos pegar um processo do nosso terrário e analisá-lo, a corrente do Atlântico Norte. Então, a corrente do Atlântico Norte é um sistema de correntes oceânicas que não só move nutrientes do norte do planeta para o sul, fornecendo alimento para milhões de diferentes tipos de vida marinha, mas também regula a temperatura da maior parte do planeta. As correntes transportam água fria e salgada para o sul e água quente e doce para o norte. Isso mantém a salinidade e a temperatura da água estáveis, proporcionando boas condições para muitas criaturas marinhas. Como outros animais e até nós comemos criaturas marinhas, todos dependem desse sistema semelhante a uma esteira para sobreviver. Por exemplo, se a água se tornasse muito doce, as criaturas que vivem em condições salinas morreriam, e os animais que se alimentam dessas criaturas também morreriam. Animais que comem essas criaturas também morrerão. Isso continuaria na cadeia alimentar, levando à extinção de várias espécies. Como a água se torna mais doce ou mais salgada? Bem, a água salgada viaja para o norte, onde o gelo está na forma de geleiras. A água do sul é um pouco mais quente, o que derrete parte das geleiras de água doce. Se muita água glacial entrar nas correntes oceânicas, elas se tornam menos salinas, o que afeta a velocidade com que as correntes se movem e as condições de vida dentro dessas correntes. A água mais quente também não esfria o suficiente antes de chegar aos seus destinos em lugares como a Europa. A água mais quente aquece o ar acima, que é levado pelo vento para a terra, gerando mais chuva, inundações e perda de safras. Isso também resulta em invernos mais amenos, o que parece bom, certo? Você percebe que muita vida hiberna no inverno, e invernos mais quentes mudam períodos e durações dessa hibernação. Ou às vezes nem hibernam. Isso afeta a polinização de plantas e culturas e leva à perda de safras. Quando se trata de processos ecológicos, uma falha geralmente leva a falhas em cascata em vários outros processos. Os humanos são os únicos animais em todo o planeta que não vivem dentro desse equilíbrio. Frequentemente o perturbamos, e tudo isso que acabamos de falar vem de apenas um dos nossos processos ecológicos. E existem milhares deles. Entre 1987 e 1991, John Allen liderou um projeto para construir o primeiro sistema fechado autossustentável e autossuficiente do mundo em grande escala. Isso foi financiado com $150 milhões do dinheiro do petróleo do Texas de Ed Base. O objetivo era construir um ambiente totalmente autossuficiente e sustentável, no qual as pessoas pudessem viver a longo prazo sem ajuda externa. Ao mesmo tempo, eles poderiam conduzir estudos científicos lá dentro, que poderiam ser usados para avançar a ciência ecológica e potencialmente também as viagens espaciais. O projeto incluiria biomas de todos os tipos encontrados na Terra, um bioma agrícola temperado semelhante aos tipos em que os humanos se estabelecem,
floresta tropical, manguezal, oceano com recife de coral, savana e deserto. O propósito de cada um desses biomas era o mesmo que eles têm na Terra. Uma floresta tropical geraria evaporação natural, provocando chuvas e aumentando a biodiversidade. Os manguezais funcionariam como um sistema natural de tratamento de resíduos que desintoxicaria a água no ecossistema fechado. O oceano de corais imitaria a biodiversidade natural dos oceanos e também proporcionaria a troca de oxigênio e monóxido de carbono. 2. A savana de pastagem funcionaria como uma zona de transição entre os extremos do deserto e da floresta tropical, além de fornecer áreas de pasto para qualquer pequena fauna que eles decidissem colocar na biosfera. O bioma do deserto atuaria como zona de transição de umidade entre a savana árida e a floresta tropical úmida. E juntos, todos os biomas criariam a atmosfera interna habitável. Para que o experimento acontecesse, o grupo deu à estrutura o nome de Biosfera 2. Agora, por que não Biosfera 1 bem? Porque a própria Terra era a Biosfera 1 e o nome tinha a intenção de chamar a atenção para o fato de que já vivemos na maior biosfera já criada e, até onde sabemos, a única biosfera habitável para humanos que existe. Pequenas conquistas de engenharia foram necessárias para o experimento funcionar. A primeira delas era que as vedações entre os painéis de vidro e a própria estrutura precisavam ser praticamente perfeitas. Se as vedações permitissem a troca de gases entre interior e exterior, o experimento seria invalidado e seus resultados inúteis. Mas isso também faria com que o oxigênio escapasse da estrutura e, com o tempo, sufocasse a vida em seu interior. A Pearson Dempster foi contratada para criar vedações exclusivas e evitar isso. E eles criaram vedações com uma taxa de vazamento na época inédita de menos de 10% ao ano. O segundo problema era que o ar dentro da biosfera expandia e contraía constantemente por causa do calor externo no clima do Arizona. Essa expansão do ar criaria uma pressão para fora a partir do interior sobre a estrutura sólida, o que levaria a falhas em partes devido a fraturas por estresse. Para resolver isso, a equipe criou 2 pulmões com tetos móveis, que automaticamente retirariam o ar da estrutura principal à medida que aquecesse e expandisse. Agora, toda a estrutura foi erguida sobre fundações de concreto, com uma usina externa de gás natural e outra reserva a diesel para emergências. Isso garantiria que seus diversos sistemas de aquecimento e resfriamento, junto com a ventilação, tivessem energia adequada durante todo o experimento. Por que eles não usaram geração de energia renovável natural? Bem, os painéis solares eram e ainda são bastante ineficientes, exigindo armazenamento de energia que não existia na época. Turbinas eólicas não são confiáveis o suficiente para as necessidades constantes de energia da instalação. E a energia nuclear estava enfrentando um grande problema de imagem na época. Agora está claro que a União Soviética sofreu um dos piores desastres da história da energia nuclear. Com a biosfera pronta, precisavam decidir o que colocar nela. A biosfera precisava de diversidade para sustentar microecologias em diferentes biomas. E por isso, a seleção das espécies que seriam colocadas lá dentro era um detalhe bastante importante. Se a espécie fosse muito prevalente, dominante ou invasora, poderia desequilibrar a ecologia e até causar colapso ecológico. Mais de 270 espécies de plantas e animais foram escolhidas para serem abrigadas dentro do novo mundo hermeticamente selado, só no bioma da floresta tropical. Eles introduziram mais do que o necessário, com a expectativa de que uma ordem natural e equilibrada eventualmente surgisse. No total, eles colocaram mais de 3.800 espécies dentro da biosfera. Mais de 1.600 dessas eram insetos, aves, peixes e répteis. Incluíram também 4 cabras, galinhas e 3 porcos. Até onde sei, eles não construíram casas de palha, pedra ou tijolos. Agora que eles haviam construído sua biosfera, precisavam criar seu experimento. A ideia era que uma pequena equipe vivesse dentro da biosfera por um período de 2 anos, completamente isolada,
e sobrevivendo apenas com o que pudesse ser fornecido dentro da biosfera. 8 pessoas foram escolhidas para participar do experimento e viver isoladas do mundo exterior por 2 anos, comunicando-se com pessoas fora do experimento apenas por telefone, e-mail e videoconferência. Em vez de serem escolhidos para uma estrutura de gestão hierárquica, as 8 pessoas selecionadas tinham habilidades específicas, sendo todas igualmente importantes e indispensáveis para o experimento. Decisões que afetariam todo o grupo seriam tomadas democraticamente dentro do próprio grupo ou decididas externamente por John Allen ou Margaret Augustine. As pessoas selecionadas foram Abigail Ayling, que era bióloga marinha, Sally Silverstone, que era gerente de agricultura tropical, Linda Lee, uma botânica, Jane Pointer, que era especialista em gestão de estufas, Mark Van Tillow, controle de qualidade e manutenção, Tabor McCallum, gestão ambiental, Mark Nelson, sistemas de solo e água, e Roy Walford, que era médico e pesquisador especializado em longevidade por meio de restrição calórica, já que haveria muito pouco pasto ou animais domésticos alojados dentro da biosfera. Isso significava que os participantes teriam uma dieta quase vegana, baseada em frutas e vegetais, com ovos e leite de cabra como únicos produtos animais. A dieta foi elaborada pelo médico residente Roy Walford, que também vinha pesquisando dietas de baixa caloria, mas ricas em nutrientes há vários anos. Também seria a responsabilidade dele monitorar e estudar como a dieta afetava os participantes ao longo do experimento. Embora, visto de fora, possa parecer que eles basicamente criaram uma comunidade hippie hermeticamente fechada, graças ao caráter excêntrico e contracultural do grupo. Todos eles eram experientes em suas áreas e bem-sucedidos em diferentes graus, tanto academicamente quanto na prática. O objetivo era aprender a criar condições de vida autossustentáveis e fechadas para uso futuro na colonização espacial. O complexo possui 2.500 sensores distribuídos, com analisadores automáticos fornecendo dados em tempo real sobre áreas específicas do projeto. Isso os ajudaria a monitorar uma ampla rede de itens ao longo do projeto. Coisas como a composição dos gases atmosféricos, estrutura física, integridade, níveis e disponibilidade de luz, além da química da água e do solo. Esses dados, em tempo real, eram enviados a uma rede de computadores, que os inseria em uma grande coleção de bancos de dados. A equipe esperava viver sem ajuda externa por 2 anos, mas esse não era o objetivo principal do experimento. O objetivo principal era o estudo contínuo de como esses diferentes ecossistemas e sistemas de manejo ambiental se comportariam ao longo do tempo. A equipe sabia que dificilmente seria 100% independente durante todo o período já na primeira tentativa. Eles também esperavam que cada falha trouxesse lições para ajustar o próximo experimento. Sempre foi pensado como um processo iterativo. A tripulação selecionada foi submetida a testes psicológicos antes de ser escolhida e foi observada como tendo o perfil psicológico de aventureiros saudáveis. O próprio John Allen observou que todos os candidatos compartilhavam uma qualidade em particular, que ele pessoalmente selecionou por serem pensadores livres. Ele queria pessoas que fossem capazes de pensar rapidamente e que não precisassem sempre recorrer a uma figura de autoridade caso surgisse algum tipo de problema. Em 26 de setembro de 1991, esses 8 participantes foram selados dentro de um ambiente hermético e autossuficiente por um período de, no mínimo, 2 anos. Longe da sociedade, longe dos amigos e da família, longe de todas as formas de socialização externa normal, longe da influência da cultura pop e da mídia, longe de tudo, exceto entre si. A tripulação começou animada sua missão de 1 ano, e na maior parte do tempo foi tudo tranquilo. Todos tinham um papel, e graças à estrutura não hierárquica do grupo, todos se sentiam igualmente incluídos e importantes. Como esperado, o excesso de flora e fauna incluídas diminuiu,
e se estabilizou em um número autoequilibrado, que exigia apenas manutenção mínima. Cada bioma funcionou como esperado, exceto o deserto, que, devido à condensação nos painéis de vidro internos, ficou mais parecido com as colinas de Chaparral da Califórnia do que com um deserto real, mas ainda assim cumpriu a mesma função de amortecer a umidade das outras áreas. O bioma da floresta tropical prosperou em biodiversidade, com muitas espécies de plantas crescendo muito rapidamente. As árvores, no entanto, sofreram de algo chamado etiolação, que é quando os galhos e caules das árvores ou plantas não desenvolvem características de madeira resistente e se tornam mais frágeis. Normalmente, plantas e árvores desenvolvem essas características como resultado do estresse causado pela resistência aos ventos, mas a biosfera não tinha ventos para que essas plantas e árvores resistissem como fariam na natureza. Elas nunca chegaram a desenvolver essas características, o que já é interessante. O oceano de coral funcionou exatamente como o coral faz na natureza e ajudou a aumentar a biodiversidade no oceano sintético ao fornecer abrigo para que muitas espécies marinhas construíssem seus lares. Diferente do oceano natural, a equipe precisava remover manualmente o excesso de algas para não competir com o coral. As algas seriam úteis para a luz e nutrientes, produzindo oxigênio pela fotossíntese, enquanto o coral ajudaria a regular o pH do oceano. Os manguezais não cresceram como esperado e tiveram menos vegetação rasteira, sem uma hipótese sólida para explicar o motivo. Mas apesar disso, ainda cumpriu o papel de desintoxicar a água, com desempenho similar aos Everglades da Flórida, o que impressiona, já que eles evoluíram por milhares de anos. E isso era artificial. No bioma agrícola, criado diariamente pela equipe, os resultados surpreenderam, pois a produção e eficiência superaram em quase 500% as comunidades mais produtivas do Sudeste Asiático. E isso forneceu à equipe 83% de todas as suas necessidades alimentares, apenas cultivando frutas, feijões e grãos, o que foi muito além do que eles esperavam. O Dr. Walford monitorou os marcadores de saúde da equipe como parte de sua própria pesquisa sobre longevidade induzida pela dieta e observou que quase todos os marcadores de saúde da equipe haviam melhorado significativamente. Após iniciarem a dieta desenvolvida por ele, a função imunológica melhorou, o colesterol e a pressão arterial diminuíram. Sua hipótese inicial de que uma dieta com poucas calorias, mas rica em nutrientes, aumentaria os resultados de saúde, foi comprovada como correta. Fora da biosfera, o interesse público pelo projeto aumentou a tal ponto que o complexo recebia visitantes diariamente dispostos a pagar para ver o projeto, do lado de fora, e acenavam para a equipe através das janelas de vidro. Alan e Augustine esperavam que esse interesse crescente permitisse a eles vender mercadorias ou ingressos, o que ajudaria a financiar os custos operacionais do experimento. Neste ponto, acho que é uma boa hora para explicar o porquê. O bilionário Ed Bass havia acabado de investir no projeto, cujos custos já tinham subido para $200 milhões até então. Apesar do grande interesse de Ed por projetos ecológicos e suas doações generosas anteriores, ele via os experimentos da Biosfera 2 como um passo inicial para viagens espaciais e colonização. Desde as missões à Lua, o interesse pelo aspecto comercial do espaço havia aumentado. A decisão de Reagan de direcionar o orçamento da National Aeronautics and Space Administration para empresas privadas criava grandes oportunidades de lucro para as ideias e corporações certas. Ed decidiu que investir a curto prazo na Biosfera 2 geraria procedimentos e tecnologias para depois licenciar a agências como a National Aeronautics and Space Administration. No caso de uma exploração espacial mais profunda, isso valeria bilhões, então valeria muito a pena o investimento inicial dele. Quando o segundo ano começou, os problemas começaram a surgir um após o outro. Estava ficando muito mais difícil controlar e manipular o ambiente artificial. Como sempre, a natureza recusou-se a se adaptar às condições criadas pelo homem. Na floresta tropical, algumas plantas cresciam mais e bloqueavam a luz das que ficavam abaixo no dossel.
Isso obrigava a equipe a remover regularmente as espécies que cresciam demais. No primeiro ano, todos os insetos polinizadores da biosfera morreram. Acreditaram que ocorreu devido à perda de sinais de navegação essenciais. Muitos insetos se orientam por sinais de luz ultravioleta, mas estes estavam reduzidos ou ausentes por causa do vidro com filtro ultravioleta usado nas janelas da cúpula. Isso reduziu a polinização de quase todas as plantas e forçou a equipe a polinizar tudo manualmente, uma de cada vez em cada bioma, aumentando muito a quantidade de trabalho diário exigido da equipe. A biosfera tinha uma explosão de populações de pragas invasoras, como baratas e formigas, que começaram a competir e suprimir a população de insetos nativos desejada. O provável motivo do problema foram os materiais inseridos na biosfera na construção do projeto. É comum pragas pegarem carona em biomassa e virarem espécies invasoras em outros locais. Ao iniciar um projeto desse porte, os relatórios de bem-estar da tripulação mostraram queda na felicidade, conforme o trabalho aumentava com cada nova falha do ecossistema. A tripulação relatava fome desde o primeiro dia. Embora a dieta cuidadosamente elaborada cuidasse das necessidades nutricionais, ela estava fazendo um péssimo trabalho em saciar a fome deles. E depois de um ano se sentindo constantemente subalimentados, isso começou a causar estresse e tensão entre os membros da tripulação. Agora, pesquisas mostram que grupos com regulação emocional menos eficaz têm uma chance maior de conflitos de tarefas a curto prazo, afetando negativamente a dinâmica de grupo a longo prazo. Colocando isso em termos leigos, basicamente significa que o estresse de curto prazo cria divisões de grupo a longo prazo em pessoas com baixa regulação emocional. Eu não sei se você está ciente disso, mas baixa regulação emocional é um efeito colateral muito comum de sentir fome. Também é um efeito colateral crítico da hipóxia. Em algum momento, no início do segundo ano, a tripulação começaria a perceber que estava ficando mais letárgica do que o normal. Eles também perceberam que muitos dos animais também estavam sem energia e pareciam se mover muito mais devagar do que no ano anterior. Enquanto analisavam os dados transmitidos para o centro, perceberam que o teor de oxigênio dentro da cúpula vinha caindo constantemente, a ponto de agora estar fazendo com que todos sofressem de hipóxia crônica. Como se estivessem vivendo a uma altitude de 4.000 metros, o que equivale a estar no topo dos Andes, na América do Sul. Isso provavelmente também causou a morte dos insetos polinizadores, pois eles não têm sistema respiratório que aumente a respiração quando o oxigênio está baixo. Eles respiram pela pele por difusão forçada, principalmente ao voar ou se mover. Uma queda no teor de oxigênio exigiria um aumento no movimento para mover a mesma quantidade de oxigênio pelo sistema deles e mantê-los vivos. Mas a hipóxia resultante deixaria eles com menos energia e incapazes de voar ou se mover mais. Provavelmente isso contribuiu para a morte dos insetos no centro da biosfera. As medições mostraram que a perda de oxigênio não foi devido a deficiências estruturais no próprio complexo. Todas as vedações estavam intactas e funcionando normalmente. A equipe buscou mitigar o problema com soluções internas, como plantar mais flora e aumentar os manguezais. Porém, isso quase não reduziu os níveis de oxigênio. E assim como acontece com o colapso em cascata dos ecossistemas, os humanos também podem sofrer problemas fisiológicos e psicológicos em cascata. O aumento do trabalho diário com a manutenção do ecossistema elevou a necessidade deles por comida e oxigênio. A comida e o oxigênio eram limitados pela dieta especial e menor oxigênio no ar. Isso criou uma regulação emocional muito menor, o que gerou um ciclo de feedback entre a diminuição da energia e a capacidade de realizar as tarefas diárias, o que aumentou a quantidade de tarefas diárias que precisavam ser feitas diariamente, o que aumentou a necessidade deles por comida e oxigênio ad infinito. Com o tempo, isso levou ao surgimento de facções dentro do grupo, com algumas pessoas querendo tomar medidas de emergência, mesmo que isso significasse invalidar os resultados do experimento
enquanto os outros se recusavam firmemente a tomar tal atitude para manter a integridade do estudo. Em certo momento, a equipe ficou tão faminta que começou a comer secretamente as sementes destinadas ao plantio, o que levou Jane Poynter, uma das integrantes da equipe a favor da manutenção das condições científicas, a relatar o comportamento para John Allen e Margaret Augustine, o Chief Executive Officer e a vice-presidente, que prontamente demitiram Jane Poynter e ordenaram que ela deixasse a instalação, mas Jane simplesmente não saiu. Ela presumiu certo que nada podiam fazer, pois se ela ficasse, precisariam agir, para abrir a biosfera, alertar a mídia e chamar atenção ao problema. Então ela apenas ficou ali. A discussão e a briga sobre quebrar ou não o protocolo não duraram muito, no entanto, já que Jane então cortou a ponta do dedo durante as tarefas diárias, e isso intensificou o debate sobre quebrar o protocolo para atender Jane e reimplantar a ponta do dedo. Um garoto que um dos meus irmãos conhecia teve a ponta do dedo arrancada em um acidente. E ele nem precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. Eles só enrolaram o dedo e acabou cicatrizando. Sim, ele ficou sem a ponta do dedo, mas não era algo que colocasse a vida dele em risco. Acho que o que estou tentando dizer é que, nessa circunstância específica, não era essencial que Jane viesse para costurar o dedo de volta. Tenho certeza que ela queria, mas eles não precisavam fazer isso. Só isso que digo. Eventualmente, John e Margaret tomaram uma decisão executiva de permitir que Jane saísse para receber atendimento médico. Isso gerou grande atenção da mídia, pois as pessoas passaram a olhar o experimento criticamente pela primeira vez. E alguns na mídia começaram a sugerir que não passava de uma comunidade hippie sugando o dinheiro de um bilionário do Texas, um glorioso bilionário capitalista texano. Quando Jane voltou após a cirurgia, grande parte da atenção da mídia estava focada nas 2 malas que ela levou de volta para dentro com ela. 2 malas que ela nem tinha levado para fora inicialmente, sugerindo que ela estava secretamente levando suprimentos externos para o complexo que supostamente deveria ser autossuficiente. Quando Jane voltou para o complexo, a cirurgia a deixou incapaz de fazer suas tarefas diárias por várias semanas. E isso significou que os outros membros da equipe tiveram que compensar por ela, o que criou ainda mais divisão. Até o médico da equipe, Roy Walford, ficou irritado por ter que interromper sua pesquisa. Para suprir a falta de Jane... Vou te contar o que foi realmente estressante. Quando Jane voltou, ela estava praticamente incapacitada. Assumimos o trabalho agrícola dela. E eu me lembro, sabe, Roy, bem no começo, dizendo isso. Ele ficava ressentido por não ter tanto tempo para pesquisar porque estava participando das tarefas agrícolas. As condições cada vez mais estressantes, junto com o suprimento de oxigênio cada vez menor, começaram a desgastar o moral psicológico da equipe. Eles ficavam cada vez menos sociáveis e ativos. Estudos repetidos sobre grupos em isolamento mostram que, com o tempo, os grupos começam a se desintegrar e sofrem com quantidades crescentes de distúrbios de humor, sendo a depressão o mais comum. Eles também sofrem com diminuição da cognição, o que aumenta o estresse e a incapacidade de realizar tarefas. Um estudo de 6 anos revelou que o isolamento prejudica significativamente a memória e a recordação. Isso faz os grupos criarem facções rivais, pois alguns são mais impactados que outros. E os membros menos afetados do grupo começam a ressentir os membros mais afetados do grupo. Membros menos afetados acabam trabalhando mais que os mais afetados, como ocorreu com a equipe da Biosfera 2. Eles passaram a trabalhar de forma independente, mesmo nas tarefas que exigiam trabalho em equipe. Havia muito estresse e tensão visíveis. Ninguém sabia como seria viver com 7 pessoas por 2 anos. O Enigma de Outro Mundo, dirigido por John Carpenter, narra a paranoia de pesquisadores no Ártico que encontram um alienígena capaz de imitar humanos, depois de matá-los. Embora a história tenha sido originalmente inspirada pelo medo do comunismo, nos anos 1950, ela na verdade segue bem de perto o que a pesquisa nos mostra.
Isso acontece com grupos em isolamento. Eles se tornam desconfiados e secretos com o tempo e o grupo se fragmenta. As diferentes dinâmicas entre uma população isolada e seus líderes é algo que já foi bastante explorado na mídia popular. A série Silo, baseada no livro Wool de Hugh Howey, conta a história de uma civilização presa em um bunker subterrâneo de emergência chamado de Silo. A classe trabalhadora vive nos níveis mais baixos do silo, realizando principalmente trabalhos manuais ou de engenharia. Uma classe dominante ocupa os níveis superiores e restringe informações aos demais sobre a real natureza do silo e seus habitantes. Sem spoilers, leia o livro ou veja a série, ambos são ótimos. Fallout narra uma famosa história pós-desastre nuclear com premissa semelhante. Pessoas salvas em enormes bunkers subterrâneos onde permanecem por gerações. Com o passar do tempo, as pessoas passam a aceitar seu novo ambiente como um ambiente normal, através de uma série de mentiras e histórias contadas a elas que as impedem de querer se aventurar no mundo real lá fora. O interessante em Fallout é que cada abrigo é, na verdade, como um tipo de experimento de micropsicologia, no qual as condições e as informações fornecidas são um pouco diferentes a cada vez, e mostram como diferentes grupos reagem a condições variadas, até mesmo incomuns. O videogame Atomfall faz algo muito parecido, desta vez ambientado no Reino Unido. Desta vez, os líderes e os cientistas contam inúmeras mentiras para esconder a verdade sobre o que aconteceu dentro da zona do desastre. Agora, em cada exemplo, uma classe dominante mantém seu poder e controle, limitando e distorcendo as informações dadas às classes inferiores. E em cada exemplo, o motivo disso acontecer é porque as pessoas no comando querem continuar no comando. O controle da informação não é só para quem está isolado. Os líderes, em cada situação, também criam uma mentira propagandística para qualquer pessoa ou registro histórico que exista fora do ambiente artificial deles. Mas esses são apenas pedaços de ficção ou videogames, certo? E isso nunca aconteceria na vida real. Com o agravamento das condições na biosfera e surgimento de divisões, John Allen orientou o conselheiro psicológico da equipe a não conversar com algumas pessoas no domo. Ele também orientava a equipe externa a não informar que os níveis de oxigênio estavam caindo. Mesmo antes da equipe criar a biosfera, 2 John sempre demonstrou uma tendência um tanto autoritária. Muitos voluntários e alguns repórteres já haviam notado esse temperamento explosivo. Também não tivemos sorte ao falar com um desses oficiais. John Allen, assessor em conferência científica no Alabama. Talvez por um certo senso de proteção em relação ao seu projeto, ele se tornou muito rigoroso e controlador quanto ao fluxo de informações, à medida que a mídia começou a atacar o projeto e a ele próprio. Eles diziam que o projeto não tinha base científica, e chamavam todos de estudantes de teatro sem qualificação, o que não era verdade. Começou a receber o mesmo rótulo continuamente, repetidas vezes. Seita liderada por John. Há um pouco de verdade nesses comentários, mas, sinceramente, não mais do que em muitas outras corporações americanas. Elas meio que funcionam todas de forma semelhante a seitas. Elas seguem um líder de culto influente, cujas palavras são consideradas sagradas. Elas seguem uma estrutura tipo militar, onde não se incentiva a questionar o líder, a empresa ou seus objetivos. E os dissidentes que não seguem a linha da empresa são ameaçados ou expulsos da companhia. Zuckerberg, Facebook, Musk, Tesla, Jobs, Apple, Holmes, Theranos. São só alguns exemplos, todos já fizeram isso em diferentes momentos. Na verdade, todos ainda fazem isso, exceto Elizabeth Holmes, presa, e Steve Jobs, já falecido. John Allen, mesmo sem tanta autoridade financeira ou administrativa, era muito influente. E à medida que a mídia se tornou mais crítica, ele restringiu cada vez mais o fluxo de informações. Muito famoso quando os níveis de oxigênio despencaram e os níveis de monóxido de carbono 2 começaram a subir. A equipe utilizou um purificador de monóxido de carbono 2 de emergência, que reciclava parte do dióxido de carbono de volta em oxigênio. Agora,
O purificador sempre fez parte dos planos e sempre foi destinado a ser usado em caso de emergência. Mas temendo ainda mais críticas da mídia sobre a validade do experimento deles, John optou por não contar ao público sobre o uso do purificador, uma ação contra a qual a equipe dentro da biosfera havia alertado. Eles achavam que era melhor ser aberto e transparente sobre o uso do purificador. John não achava. O resultado foi o efeito Streisand, em que tentar negar acabou atraindo mais atenção para o problema e, consequentemente, muito mais críticas. A Biosfera 2 é apresentada como uma busca científica, mas seus responsáveis parecem gastar muito tempo dificultando as coisas para ela. Os responsáveis negaram entrevistas. A falta de transparência sobre o purificador tornou-se uma arma para criticar o projeto e seus membros. Para resolver esse problema, eles criaram um comitê consultivo científico. Ele era composto por cientistas de várias instituições de todo o mundo. A ideia era que esses cientistas dariam mais credibilidade ao projeto e por um tempo eles realmente deram. Mas, com o tempo, os membros do comitê começaram a perceber que, se conseguissem, ganhar um pouco de influência com Ed Bass, eles também poderiam conseguir milhões de dólares para seus próprios projetos pessoais. Com o tempo, John Allen passou a achar que perdia o controle do projeto, o que levou um dos funcionários que trabalhavam fora da biosfera a relatar todos os problemas dentro da biosfera e os problemas com o próprio John ao Comitê Consultivo Científico. Logo após, o Comitê Consultivo Científico foi dissolvido sob a justificativa oficial de desvio do mandato original. Mas todos nós conseguimos ler nas entrelinhas. Com o oxigênio ainda diminuindo dentro da biosfera e a equipe não conseguindo mais realizar as tarefas diárias adequadamente, foi tomada a decisão de bombear oxigênio fresco para o complexo e aumentar o teor de oxigênio. Os resultados foram claros. No dia em que bombearam oxigênio, as pessoas desceram para, sentir o cheiro do oxigênio entrando. Em 10 minutos e 10 segundos, talvez eu tenha me sentido anos mais jovem, cheio de energia. Quando o oxigênio entrou, parecia que uma grande nuvem sumiu. A primeira coisa que aconteceu foi que a maioria de nós começou a correr e rir, e percebi que não ouvia passos correndo havia meses. De repente, toda a irritação, as brigas internas e as reclamações evaporaram. A equipe voltou a ser unida e trabalhar junta, evidenciando o impacto marcante da hipóxia crônica no grupo. Isso gerou novas críticas, pois a mídia alegou que os resultados foram invalidados pelo bombeamento de oxigênio. Eu realmente não sei o que a mídia esperava. Será que eles queriam que simplesmente deixassem todas as pessoas lá dentro morrerem sufocadas? A equipe não se importou. Eles passaram 4 meses respirando 80% menos oxigênio do que deveriam e aproveitaram a recém-redescoberta capacidade de respirar. Em 26 de setembro de 1993, os 8 membros da equipe que se voluntariaram para viver no ambiente fechado da biosfera, 2 finalmente concluíram seu experimento e deixaram os limites da biosfera 2, voltando para a segurança livre da biosfera 1. Algumas pessoas gostaram do tempo lá e disseram que teriam ficado mais, se pudessem, e logo se voluntariaram para o segundo experimento. Algumas pessoas ficaram felizes por respirar ar puro, comer normalmente e estar com a família. A análise dos dados e das circunstâncias do primeiro experimento permitiu à equipe perceber que o problema com o oxigênio se devia ao fato de que a subestrutura de concreto sobre a qual tudo foi construído não havia sido selada durante o processo de construção. E à medida que o concreto curava no processo de carbonatação, o concreto em cura absorveu muito dióxido de carbono, necessário para as plantas criarem oxigênio, causando grande redução do oxigênio atmosférico. Isso foi então corrigido de uma vez. O primeiro experimento havia sido investigado. Eles também ajustaram a vida selvagem no segundo experimento, além de mudar a vegetação e revisar a dieta. Esperava-se que o segundo experimento corrigisse os problemas do primeiro e produzisse dados de melhor qualidade. A maioria dos voluntários considerou o experimento positivo
apesar da fome e do sufocamento lento até a morte. Quando foram entrevistados décadas depois, a maioria ainda fala sobre isso como a melhor experiência de toda a sua vida. A equipe de gestão da Biosfera 2 foi trancada para fora dos escritórios e demitida. Em 6 de março de 1994, começou o experimento número 2. 7 voluntários entraram na Biosfera 2 reformulada com a esperança de melhorar o experimento anterior. A equipe iniciou o experimento com grande sucesso, atingindo rapidamente 100% de autossuficiência alimentar. O que eles não sabiam era que, nos bastidores, uma disputa de poder surgia no nível executivo. O bilionário texano Ed Bass, financiador da Biosfera, conseguiu na justiça afastar 6 diretores do projeto. Entre os afastados estavam Margaret Augustine, diretora executiva e vice-presidente, e John Allen. Ed Bass ficou frustrado com John Allen devido à má publicidade por investir $200 milhões em uma comunidade hippie. Para retomar o controle e tentar mudar a narrativa, ele demitiu John Allen e Margaret Augustine e colocou Steve Bannon no comando. Sim, esse é Steve Bannon, Margaret Marie e John Allen. Eles não podem ocupar nenhuma unidade frontal antes de subirmos e sairmos. As ações imediatas de Steve foram trazer os oficiais federais para o local e lutar, literalmente lutar, controlar e cancelar a coleta de dados, desligar a maioria dos sensores e ver como ele poderia começar a lucrar. Ele trocou todas as fechaduras e códigos dos telefones e computadores, impedindo a equipe da Biosfera de contatar alguém. Para os cientistas lá dentro, isso representava um perigo muito real. Sem sensores, eles não teriam ideia se o conteúdo atmosférico mudaria. Também foi decidido não contar nenhuma dessas informações para a equipe dentro da Biosfera. Membros da equipe do primeiro experimento quebraram os painéis de vidro e abriram a câmara de descompressão para avisar a equipe lá dentro sobre as mudanças e alertá-los de que sua segurança poderia estar em risco. Eles foram imediatamente expulsos da propriedade e proibidos de retornar. A equipe e cientistas do projeto Biosfera 2 relataram abusos físicos e verbais de Steve Bannon e sua equipe. Ameaçavam demitir quem não obedecesse às ordens. Anos depois, membros da equipe da Biosfera 2 processaram Bannon por seu comportamento. A decisão favoreceu a equipe e Bannon foi condenado a pagar $60 mil de indenização. Por razões que até hoje ninguém sabe, exceto Bannon e sua equipe. Ele ordenou que os dados que já haviam sido coletados fossem descartados. Se foi trancado ou destruído, nós não sabemos. Considerando que os dados teriam muito valor, parece uma decisão curiosa. E isso levou a equipe a acreditar que Bannon veio desmontar o projeto de propósito, por razões ideológicas. Porque Bannon é um conhecido negacionista das mudanças climáticas. Um objetivo da Biosfera era estudar mudanças climáticas em ambiente selado semelhante à Terra. Em 6 de setembro de 1994, o Experimento 2 foi cancelado antecipadamente depois que a empresa proprietária da Biosfera 2 entrou em processo de falência e foi dissolvida. A propriedade foi transferida para a Universidade Columbia e nenhum outro experimento autossuficiente ocorreu desde então. A Universidade Columbia realizou estudos ecológicos durante o período em que administrou o local, destacando-se principalmente a pesquisa sobre como as mudanças no monóxido de carbono, 2 atmosférico, afetam os recifes de coral. Esse fenômeno foi notado anos depois, ao percebermos que os recifes de coral estavam branqueando. Em 2005, o local foi vendido a compradores privados. Pessoas da comunidade científica estavam preocupadas que isso levaria à demolição de todo o complexo para criar shoppings ou condomínios de luxo no local. Mas, em vez disso, ele foi vendido novamente, desta vez para a Universidade do Arizona, em 2007. A Universidade do Arizona é a proprietária desde então e tem fornecido financiamento constante para pesquisas adicionais, embora não na área de sistemas de ecologia fechada. Ed Bass ainda doou posteriormente $30 milhões para a manutenção e o orçamento de pesquisa. Apesar de não ser mais usada como biosfera e ter desaparecido em grande parte da mídia e do olhar do público, mais de 10 mil pessoas
vieram visitar a Biosfera 2 e se inspiraram em um dos experimentos científicos mais ambiciosos e interessantes já realizados.